Opa, beleza? Hoje a gente vai falar de contratos em espécie, começando aí pelo contrato de compra e venda, né? E essa é uma aula bem rápida, até porque a gente vai fazer duas aulas, que é os contratos de compra e venda e as cláusulas especiais de contrato de compra e venda, né? E, primeiramente, só a introdução. O contrato de compra e venda é aquele no qual uma pessoa chamada vendedor se obriga a entregar um bem corpóreo ou incorpóreo a uma pessoa chamada comprador. E esta pessoa chamada comprador compromete-se a pagar um preço em dinheiro ou em valor fiduciário, seja cartão de crédito, seja um título de capitalização que corresponda ao preço do bem. Então nós temos aí o primeiro elemento que é importantíssimo para o contrato de compra e venda, que é o preço. Nós precisamos ter preço. Então, de repente, perguntinha de concurso. Diga os elementos essenciais do contrato de compra e venda. Não se esqueçam do preço, porque sim, ele é necessário. Então nós temos nessa frase aí, obrigação principal do vendedor, que é transferência da propriedade da coisa vendida. Não respondam entregar a coisa, dar a coisa. Respondam transferir a propriedade da coisa vendida. Obrigação principal do comprador, pagar o preço pelo qual a coisa vale. Então, passamos aí pela necessidade do preço, vamos entrar em características do contrato. Primeiramente, ele é bilateral, porque existe uma obrigação recíproca entre as partes. Não existe uma parte que necessariamente pode ficar parada sem ter algum tipo de atitude. Existe obrigação recíproca, seja pagar o preço, seja a transferência do objeto. Ele também é oneroso, porque existe vantagem econômica e sacrifício patrimonial mútuo. O comprador tem que ter o sacrifício patrimonial de dar o valor pelo bem e também tem a vantagem econômica de receber o bem. Já o vendedor tem o sacrifício patrimonial de dar a coisa e tem a vantagem econômica de receber o valor pela qual o valor que a coisa vale, né? Tudo confuso. Ele também é um contrato consensual, só se confirma aí, basta a manifestação da vontade. Lembrando que o oposto dos contratos consensuais são os contratos reais, né? Ele também é um contrato informal e não solene, ou seja, não é necessário nenhum tipo de solenidade, a não ser em algumas esparsas exceções, como por exemplo a venda de um imóvel, que requer um contrato escrito por escritura pública com um registro na matrícula do imóvel. Então nós temos vários ritos que exigem aí toda uma solenidade e ele é como uma exceção. Mas um contrato de compra e venda de um carro, de uma mesa, de um computador, são contratos simples, eles não precisam ser solenes. E aí, entre ser um contrato comutativo ou aleatório, pode ser os dois, né? Ou seja, ele é comutativo quando existe certeza do seu cumprimento, não existe nenhuma dúvida ou risco se o contrato será cumprido. Entretanto, nós temos sim exceções. O contrato pode ser aleatório, quando há uma dúvida ou um risco. E aí, quando a gente fala em contrato de compra e venda aleatório, a gente está falando em duas hipóteses. A alha de coisa futura e a alha de coisa exposta ao risco. Vamos falar da primeira, alha de coisa futura. Dentro da alha de coisa futura, nós temos outras duas hipóteses. A primeira hipótese é a empsio spei, ou seja, esperança de venda. Para memorizar, lembra, empsio spei são duas palavras, esperança e venda são duas palavras. E eles batem. Ou seja, o que é a empsio spei? A coisa comprada ainda não existe. O objeto da relação jurídica ainda não existe, mas ele é certo. Por exemplo, quando a gente fala em regiões litorâneas, em que há a compra do lanço da rede, né? Não se sabe se vai vir um peixe ou 1 milhão de peixes, mas a gente paga um valor pelo risco, a gente paga um valor sabendo se vai vir 1 ou 1.000, não se sabe ainda, mas de fato o valor é pago, e se vier 1 você paga 1.000, se vier 1 milhão você paga 1.000 também. Ou também outro exemplo é a safra futura, né? Não se sabe se vai ser uma safra boa, uma safra ruim, a quantidade da safra não se sabe também. Ou seja, né? Vamos resumir. Empsio spei é uma compra de um objeto e não se sabe se esse objeto vai satisfazer subjetivamente a vontade do comprador, mas mesmo assim ele paga o valor, tá? E aí, passando para outra hipótese, dentro de alha de coisa futura, a gente fala da empsio rei sperati.
temos aqui 3 palavras, e para memorizar, esperança de coisa vendida. Esperança, coisa vendida, são 3 palavras, então de qualquer jeito elas batem. Tá? Nesse caso, a coisa passa a existir e ela é comprada da maneira que ela se encontra. Então, por exemplo, se antes a gente falava em comprar o lanço da rede, aqui a gente fala em comprar o que vier na rede. Né? Então a gente fala, ó, eu vou comprar o peixe. Lança a rede lá, o que vier eu compro. E aí se vier um peixe, você paga um peixe. Se vier 1 milhão de peixes, você vai pagar 1 milhão de peixes. Por exemplo, a coisa da safra. Se vier uma maçã boa, você paga uma maçã boa. Se vier 1 milhão de maçãs boas ou ruins, você vai pagar 1 milhão de maçãs boas ou ruins. A coisa não existe, mas se espera a coisa chegar para fazer o pagamento. Então, se na anterior a coisa não existe e não se sabe se haverá satisfação, aqui a coisa é aguardada e aí quando ela chega a gente paga. Tá? Essa foi a primeira hipótese de compra e venda aleatória, que foi a alha de coisa futura. Passando aí para a alha de coisa exposta ao risco. Nesse caso, a gente tem a tradição do objeto implicando grande risco ou sendo perigosa a manutenção do contrato. Como, por exemplo, uma pessoa que compra o próprio peixe lá que o tiozinho lançou, a rede e tal. A gente compra o peixe, a gente não sabe se no meio do caminho ele vai estragar, se no meio do caminho ele vai apodrecer. Então é uma área de coisa exposta ao risco, porque pode ser que a coisa se deteriore. E é o contrato futuro, porque a coisa ainda não chegou, não foi feita a tradução. Mas a tradução é perigosa. Então, terminamos a introdução de contrato de compra e venda e vamos falar agora de cláusulas especiais de contrato de compra e venda. A primeira cláusula especial é a retrovenda, em que o objeto ele é vendido, mas ele pode ser recomprado dentro de um prazo determinado pelo vendedor originário. Então, se estipula um prazo e aí é feita a retrovenda. Né? O valor na revenda, né, que o comprador vai vender de novo para o vendedor, é meio escrota essa frase, ele deve ser o mesmo valor, porém atualizado. Claro, se na época R$250 valia tanto, você se atualiza para manter esse valor devidamente atualizado. Eu só estou com frase esquizofrênica, eu acho. Nesse caso aí da retrovenda, o comprador fica incumbido a pagar o preço na venda primária e revender o bem, caso queira o vendedor originário. Então, ao invés de termos uma obrigação pro comprador, que é pagar o preço, nós temos 2 obrigações, que é pagar o preço e também revender o bem, caso o vendedor originário deseje. Né? Se o vendedor originário pede essa revenda antes do prazo determinado, por exemplo, eu falei, eu tenho até 3 anos para pedir a revenda. E aí eu peço com 2 anos e meio, aí começa a contar um prazo prescricional. Caso eu não consiga exercer meu direito nesse prazo, de 2 anos e meio até 3 anos, que foi estipulado no contrato, o meu direito prescreve. Então eu tenho que fazer valer meu direito nesse meio tempo, senão eu tenho a prescrição. É muito legal fazer uma memorização e relembrar a matéria de prescrição e decadência. Né? E aí, continuando na prescrição, se ele pediu a revenda lá só para fazer a diferença entre prescrição e decadência, se eu falei que eu ia querer a recompra, a revenda, eu, vendedor, desejo essa revenda em até 3 anos, porém, eu chego lá e 3 anos e 1 mês, e eu falo, eu quero a revenda do item lá. Eu não posso, porque o meu direito decaiu, eu não exercitei o meu direito, então ele decaiu. Não existe mais nenhuma pretensão de reivindicação, nem existe o próprio direito. Lembrando aí de prescrição e decadência, há prescrição quando, ante uma violação do direito, não há reivindicação frutífera. Tá? Entretanto, a decadência ela é quando se perde um direito pela falta de exercitá-lo em tempo hábil. A gente tem que lembrar em decadência sobre os direitos potestativos, ou seja, aqueles direitos cujo exercício só depende de um exercício unilateral de vontade. Eu não preciso do consentimento de outra parte para exercitar o direito. Tá? Vamos continuando aí em cláusulas especiais de contrato de compra e venda, e a segunda delas é a preempção. E aí, para memorizar esse da preempção,
É só você lembrar que preempção começa com pre e preferência também começa com pre, eles ficam iguaizinhos. E aí a gente fala em preempção, por que eu falei preferência? Porque na preempção nós temos o direito de preferência de venda. É mais ou menos como quando a gente aluga um imóvel e o locatário tem o direito de preferência de compra em face dos outros interessados, né? Mas isso aí pode ser estipulado em contrato, caso a gente faça algum tipo de contrato de prestação, de repente uma locação de um bem, por exemplo, pode sim haver a preempção. Esse instituto, esse tema, ele é bem frequente também nos direitos das sucessões, em que os herdeiros têm direito preferencial na venda de um imóvel. Então, por exemplo, eu sou o pai, tenho 2 filhos. Se eu morrer, o meu filho, ele tem meus 2 filhos, eles têm preferência em comprar o meu imóvel do que outros compradores alheios, tá? Continuando, nós temos mais 3 cláusulas que são facinhas. Primeira, venda a contento ou sujeito à prova. Para memorizar isso aqui, é só você lembrar de prova. Prova é provar. Então a gente precisa provar alguma coisa antes de comprar, né? É como se fosse uma degustação. Então, nesse caso, a gente compra somente se aprovarmos a coisa que a gente provou. Primeiro há essa prova, essa degustação, depois há a compra, né? Por exemplo, uma modelo compra uma roupa, né? Mas ela só vai comprar roupa se servir. Então, o alfaiate vai lá, faz uma roupa, testa. Não serviu, ela não compra. O alfaiate faz outra roupa lá, serviu, ela compra. Porque ela provou a roupa e serviu, né? Ou seja, ela prova o objeto do contrato até ele se adequar à vontade da modelo e posteriormente ela faz a compra, tá? Passando aí ainda, próxima cláusula, cláusula de venda com reserva de domínio. Domínio a gente sabe que significa dono, né? Propriedade. Ou seja, existe uma venda, existe tradição do objeto, porém a obrigação a que incumbia ao vendedor que é transferir a propriedade é colocada à parte. Não há transferência da propriedade, há só a tradição da coisa. Ele mantém o direito de propriedade para ele, o direito de usar, gozar, reivindicar e dispor, tá? Por exemplo, uma venda de um carro financiado. Eu mantenho a posse, o financiamento está no meu nome, mas eu dou o carro para o comprador usar. Ele vai usando e vai pagando a prestação, isso é feito conforme for o acordo de vontades. Se de repente eu desejar o meu carro de volta por conta de algum outro tipo de estipulação, a posse ainda é minha, a propriedade ainda é minha, né? E aí a última cláusula especial de contrato de compra e venda é a venda sobre documento. E a gente compra um direito, porém esse direito ele ainda não existe, ele está documentado. Está meio abstrato, mas vai ficar bem nítido com esse exemplo. Comprar apartamento na planta. Ou seja, eu tenho um direito que é a compra do imóvel físico, porém esse direito ele está materializado num documento, que é a planta. A gente não compra ainda exatamente a coisa, mas nós compramos o documento que é o titular do direito, certo? Então esse aí foi contratos em espécie, contrato de compra e venda. Se houver mais algum detalhe eu faço vídeos posteriores, mas acredito que acabamos por aqui. Uma aula bem rápida, bem fácil, para memorizar bastante coisa.